diálogo de hoje nós temos uma secretária dos povos indígenas do povo do Ceará. Sim, existe política pública exclusivamente pensada para a secretaria para os povos indígenas do Ceará, das suas várias etnias. E nós temos hoje como dialogadora exatamente a gestora, a líder, a liderança à frente da Secretaria dos Povos Indígenas do Estado do Ceará, que é ela, a cacica Juliana Alves. Está aqui ela. A cacica é licenciada em português, né, na universidade, em português, matemática e geografia. E tem pós-graduação em gestão pública e é mestre, tem mestrado em antropologia pelo convênio da Universidade Federal do Ceará e a Unilab. E é com ela o nosso diálogo, a nossa dialogadora que trouxe, para começar, um cocar, é isso? Sim. Que lindo! Vamos pensar sobre o significado disso, se você quiser colocá-lo, pode colocá-lo. Bom, nós estamos aqui com o cocar, né? O cocar, quanto maior, mais a responsabilidade. No meu caso, como eu sou cacica do meu povo, né, já estou na sucessão do cacicado, né? Vem de uma matriarca, da cacica pequena, e aí o cocá ele simboliza essa responsabilidade, essa força, mas também toda a encantaria e espiritualidade que nós, enquanto povos indígenas, a gente vivencia na nossa praticidade, no nosso dia a dia, com os costumes, com as crenças, com as tradições. Então, o cocá ele tem toda essa simbologia, né? E aí cabe a nós, enquanto indígena, de uma certa forma, sempre referendar. Eu utilizo o cocá em todas as minhas atividades, né? Dentro da secretaria, nas entrevistas, né? Em uma conversa com outro secretário, em uma demanda da própria secretaria, nos rituais sagrados. Eu utilizo o cocá justamente porque também ele significa um meio de nos proteger, né? Então, assim, quando alguém chega próximo à minha pessoa, o que vai estar ali visualizando para aquela pessoa, a chamativa vai ser o cocar. Então, assim, ele também é um adereço de proteção para nós, povos indígenas. De proteção de energias possivelmente negativas. Exatamente. E atrai também, atrai as boas? Atrai as boas, e mas repulsa também repulsa as negativas. E tem a ver com as etnias. Eu sei que você é da etnia Genipapo-Canindé. Isso. Tem a ver também com a hierarquia, e com a etnia. Isso. Não com a etnia especificamente. Tem a ver com a hierarquia, que é exatamente a questão da responsabilidade, mas também com o meio de proteção mesmo espiritual. Eu pergunto se tem a ver com a etnia, porque, imagino eu, cada cocar está ligado a uma determinada formatação que tem a ver com a sua tradição étnica. Também. Só que em alguns casos, hoje já praticamente a gente já faz a troca de cocar uns com os outros, né? Tem parente que confecciona um determinado cocar, tem outros que confeccionam outro determinado cocar, e sempre que tem os momentos de festividade culturais, até mesmo de mobilizações, a gente leva uns cocar para trocar com os outros. E a formatação, inclusive do ponto de vista da cor, tem a ver? Ela tem um significado específico? Tem um significado específico, exato. Você falou do tamanho, né? Do tamanho e da importância e também da coloração. E também o formato e a coloração. Por exemplo, eu estou vendo que é um predomínio, no seu caso, do azul. Isso, do azul, que também vem da pena de arara, né? E aí, assim, que também acaba que sendo um simbolismo forte, a cor acaba que sendo um simbolismo forte para dentro dos povos indígenas. Desde o azul, a cor preta, né? Muitas lideranças utilizam o cocá de cor de pena de urubu, né? Que vem o preto, que simboliza também o grafismo, e também, muitas vezes, o vermelho, que está em destaque. E tem a ver também, no sentido assim, antropológico, já que estamos falando com a mestra em antropologia, imagino eu uma ideia de que o humano incorpora a natureza, porque o cocar é feito de elementos da natureza. De asas de pássaros, de penas,
né? Na verdade, nós consideramos, Ricardo, que... Da relação, inclusive, da flora e da fauna. Da flora e da fauna. Nós, enquanto povos indígenas, nós nos consideramos enquanto a própria natureza. Porque se a gente for fazer uma reflexão, nós nem somos daqui, nem viemos para ficar. Então, a gente tem essa percepção de vida, de que o que a gente vem fazer aqui nesse plano terreno deve ser algo positivo para deixar para as futuras gerações, né? Então, assim, a gente consegue, em especial nós, as mulheres indígenas, que geramos vidas, né? Que damos a vida a outras vidas, a gente consegue ter essa reflexão e esse entendimento de que nós somos a própria natureza. E é por isso que os povos indígenas, de uma certa forma, lutam tanto pela preservação do meio ambiente, da fauna, da flora, porque se consideram integrados, absolutamente. Integrados, nós temos aqui no mundo ocidental essa ideia de que o homem, quer dizer, o ser humano... Existe uma separação. É uma separação. Né? O ser humano é o ser humano e a natureza ali. Isso. Não, é próprio da própria Exato. natureza. Assim como cultura é própria da natureza também. Natureza. Se a cultura sai de uma concepção humana e o humano é natureza, portanto, a ideia de Deus, a ideia de construção de mentalidades e de temporalidades é natural, é natural, é ontológica. É ontológica, não é? No Agora, sim, algumas pessoas acabam tendo a discrepância de dizer que isso se separa, né? Porque também isso parte muito da sua credibilidade e da própria vivência. E da sua ética, As pessoas, acabou que se enterrando dentro dos seus mundos, cheio de pedras, né? E acabam que não enxergando, né? Não tendo a visualização do que é a propriedade enquanto um ser da natureza. E aí temos um grande problema. Quando o ser humano se põe à parte da natureza, como se ele fosse hierarquicamente mais importante, ele está mexendo com algo que aparentemente, né, na nossa cultura, parece que aquilo não tem a ver com consequências na vida humana, né? E acaba que tendo grandes consequências. Grandes né? consequências, né? Tanto que nós temos aí que o planeta Terra está pedindo socorro. Né? Hoje nós estamos vendo aí a questão da globalização, hoje do que se é trabalhado, e é tanto que eu sempre faço uma breve reflexão no que diz respeito à pandemia que nós tivemos, né? O mundo inteiro viveu isso. Né? É o nosso planeta, a nossa mãe natureza, pedindo socorro ao homem diante de tantas coisas que o homem tem feito contra a mãe natureza. Rios soterrados, lagos soterrados, dunas sendo invadidas. Desmatamento. Né? Desmatamentos, queimadas, né? Tirando os animais do seu próprio habitat. Né? Então, assim, isso para a gente, de uma certa forma... e aí, quando eu faço uma reflexão com relação à questão da pandemia, do Covid-19, é justamente para trazer que, por exemplo, qual foi a parte do corpo humano que mais foi atingida? Os pulmões, né? Questão da respiração. Então, assim como nós, enquanto seres humanos, nós precisamos respirar, a nossa mãe natureza, ela também precisa de respiro. E aí, enquanto a gente não tiver esse entendimento de que a gente não come pedra, de que a gente não come dinheiro, de que a gente não come cimento, de que a gente não come nada disso, a gente, infelizmente, não vai aprender, e aí aprende da pior forma, de como a mãe natureza tem pedido esse socorro. Um dos objetos que ela me trouxe, a secretária dos povos indígenas do estado do Ceará, a cacica Juliana Alves, é esse folder, e enseja a ideia da criação, a partir de 2010, né? Não, 2000 A criação da Secretaria 2023. 2023. Ela é a primeira secretária desta secretaria criada. Eu confundi com 2010, porque acho que em 2010... Foi o cacicado. Foi o cacicado. Isso. Que você passou... A transição do cacicado. Da cacique pequena para a cacique Irê e a cacica Jurema. Pois é, nós somos de um território, de uma aldeia, que é liderado por 3 mulheres da mesma geração, que é a cacica pequena, a mãe de toda a aldeia, a cacica Irê, que sou eu, e a cacica Jurema, que é uma outra irmã minha. Você, então, tem outro nome?
Sim. Eu agora estou conversando, não é com a Juliana, é com a Erê. É com a Cacique Erê. O que significa? Porque a mudança de nome, né? Aliás, é uma coisa interessantíssima. Em todas as religiões, em todos os aspectos míticos, rituais, a pessoa, quando assume uma liderança, digamos, com uma certa transversalidade espiritual, não é? De fé, ela muda de nome. Né? Você, então, você, por exemplo, uma freira muda de nome, um padre tem o seu nome civil, mas tem outro nome no mundo da sua igreja, e o cacicado também. Você, então, recebeu um outro nome. E o que significa dizer? E por que ocorre esse nome não civil, digamos? Um nome que é próprio do ritual, da ritualística. No momento da passagem do cacicado, né, a cacica pequena ela incorporou, né, com a espiritualidade, e aí veio o nome Irê, que significa luz dos encantados, né? Então, assim, ela falou no tronco linguístico, que o nosso tronco é o tronco G, né? E aí ela deu esse nome e também a mesma coisa foi feito com a minha outra irmã, que é a cacica Jurema. Então, tem essa transição, né, da passagem do cacicado aos nomes que acontece dentro de um momento de ritualístico. Né, que acontece o ritual. Você, então, é cacique ou cacica a partir de 2010. 2010, por isso que eu confundi as datas. E é engraçado, porque aí nós temos... Curioso, engraçado no sentido de ser curioso, e eu queria trazer à baila que você comentasse. O nome oficialmente, digamos, incorporado à língua portuguesa é cacique, em comum de dois gêneros, tanto sendo homem ou mulher. No entanto, você faz questão de estabelecer o A para dar uma ideia do feminino, de afirmação, de empoderamento. De empoderamento. Na verdade, nós estamos fazendo uma nova demarcação, né? Demarcando o nome de cacica enquanto um teor feminino, do gênero feminino, para que tenha esse entendimento, né? Até então, a cacique pequena, ela sempre gosta de ser chamada de cacique pequena, né? Cacique, ele vem dos dois teor, do gênero masculino e feminino, né? Mas depois que eu recebi o cacicado, foi uma decisão minha de ter essa denominação enquanto cacica. E é C, não é? C-A-C-I-K-A. Isso, cacica Irê. Exato. E aí outras mulheres também, que são cacica, também já adotam, né, e preferem ser chamadas de cacica. A aldeia fica no Aquiraz? Isso. Aldeia Lagoa da Encantada. Lagoa da Encantada. Povo Genipapo Canidé, município de Aquiraz. Nós estamos a 70 quilômetros de Fortaleza. E esse povo está lá... a sede desde quando, mais ou menos? Antes do descobrimento do Brasil, imagina. A nossa luta, como a gente sempre diz, a luta dos povos originários, eles não começam agora, já tem uma luta de mais de 523 anos, né? E aí, o povo Genipapo Canidé, eu já sou da 7ª geração. Então, já tem uma longa trajetória aí de gerações desse povo que estiveram lá naquela localidade, se fincaram lá e continuam perpetuando até nos dias atuais. Cacica, e é interessante porque mistura, digamos, uma referência de duas línguas. A língua portuguesa, porque o primeiro C é com C, o primeiro K, o primeiro som de K é com C, não é? E já o segundo é com K, que é uma letra muito usada na linguagem portuguesa em relação aos índios. A cacica. Você, então, faz questão que a gente... você podia mostrar uma foto da cacica. Da cacique pequena. Da cacique pequena. Nós temos... Como outro objeto. Pronto, a cacique pequena, minha mãe. Olha, deixa eu ver. Põe aqui, deixa eu aumentar aqui, ver se... Opa, pode tirar isso aqui. Tirou, pronto. Agora, tem aqui as duas, olha aqui. Isso. Olha que lindo. A cacique pequena com a cacica... Irê. E eu estava me lembrando de Erê. Não é que Erê também é criança, Erê né? É criança, Erê é criança no mundo da cultura, da negritude. Na mitologia dos negros, né? Dos negros e dentro do trabalho o bandista, né? O candomblé. Do candomblé, chamado Erê. E aí tem a ver com a filha, não foi por acaso só do som. É uma senhora, quer dizer, que é a cacique pequena repassando o cacicado para a sua filha, para a sua Erê, entre aspas, né? Que se chama Irê. E eu sou a mais nova das filhas, né? A cacique pequena, ela é mãe de 16 filhos, tendo 8 homens, 8 mulheres, né? E eu sou a mais nova das mulheres. Tá aqui ela, olha ela.
Eila. Cacique Pequena hoje está com 78 anos, né? Muito ativa, continua muito ativa, a luta do povo Genipapo Canindé. O grito é o dela, continua sendo dela. Ela é mestra de cultura. Ela é mestra da cultura. Ela é mestra da isso, cultura. Mestra da cultura, exato. Hoje ela, então, ela não é mais cacique. Não, ela continua utilizando os dois títulos, tanto de cacique quanto de mestra, né? Mas o cacicado mesmo hoje é de Juliana Alves, ou da Irê. Da Irê e Cacique Jurema. Ah, das duas irmãs. Isso, exato. Muito bem, da Cássia. Mas todas as decisões é tomada a partir da consolidação das três. Da orientação que ela faz. Exatamente. Né, até porque a gente tem todo o respeito, sabe, Ricardo? De entender que antes de nós tínhamos as nossas que já fizeram essa caminhada. Então, nós temos as nossas ancestrais, né, as nossas mulheres, né, mais velhas, que sempre fizeram essa caminhada antes da nossa chegada. Então, é preciso a gente sempre remeter às mais velhas com muito respeito. É lindo isso da cultura, das culturas negras, das culturas indígenas, o respeito, e das culturas oriental também, da cultura oriental, o respeito aos mais velhos. Não é? Exato. Há um ditado que diz, um ditado que diz que quando morre um homem ou uma mulher, quando morrem os velhos, os mais idosos, é como se queimasse uma biblioteca, né? Biblioteca. Como se queimasse a biblioteca. E nós, no mundo ocidental, temos tanto desprezo pelos mais jovens. Já era, não, vai se aposentar, não quero mais saber disso. Há uma certa exacerbação da heroicização do jovem, né? Na verdade, para nós indígenas, isso a gente não carrega essa soberba, porque nós entendemos e a gente compreende que um dia nós também seremos esses velhos, né? E aí, esses velhos, na nossa acreditância, nós temos como os guardiões da memória. Porque são os nossos mais velhos que detêm de uma memória e que guardam essa memória. Né? E aí, os nossos mais velhos, eles são muito respeitados dentro dos povos, tanto que existe a cultura, é muito cultural os mais novos pedir a benção aos mais velhos, independentemente de ser da mesma família ou não, mas dentro da nossa organização, dentro da cultura dos povos indígenas, a gente tem como um dos respeitos é pedir a benção aos mais velhos. Que coisa linda, se a gente comparar. Aliás, a antropologia serve para isso, para a gente fazer as analogias, né? Relativizar as coisas. E eu estou me lembrando aqui como na nossa cultura chamada urbana, entre aspas, civilizada, e nós temos algo chamado etarismo, né? Sim, que é um preconceito com os mais velhos, né? Como se não fosse permitido a eles acesso à cultura, acesso ao lazer. Como se as pessoas decretassem a morte de alguém só pelo fato delas estarem com uma idade avançada. Isso, né? Na verdade, mais de 60 anos. Para esse outro lado da sociedade, se observa que é como se, depois que você chegasse numa idade de 60, 70, 80 anos, é como se você fosse um ferro velho que tivesse que ser depositado. E para nós, não. Para nós, é o contrário disso. É o contrário. A gente faz a junção para que esses mais velhos, eles estejam a cada dia mais nos ensinando. Porque a partir do momento quando eles fazem a transição da passagem deles, de deixar esse plano terreno para ir a sua reencarnação de vida, a gente entende que é preciso a gente sugar mais deles ainda, entendeu? Para que a gente possa aprender. Sim. E é juntando a força da juventude com a força do conhecimento e dos saberes dos mais velhos. E para onde vão os que morrem? São enterrados, né, comum, né, dentro de um cemitério. Né? Na própria aldeia? Ou não? Em alguns povos tem, né? tem o seu próprio cemitério indígena, em outros povos ainda não. Mas no sentido espiritual, qual seria o destino? Na verdade, da cultura, na cultura indígena, nós entendemos que nós não morremos, né? Que nós acaba que se encantando, né? Daí a palavra encantado. Encantado, exatamente. Quando passa essa transição da vida aqui do corpo, né? E aí a gente costuma dizer que a gente vai plantar mais um dos nossos.
É assim que a gente plantar mais um dos nossos. Por isso que tem a palavra dos encantados, dos ancestrais. E por isso que a terra é encantada, né? Também. Também, né? Porque ela recebe, né? Ela recebe aquele corpo que vai transcender. Né? E por isso que a terra é um bem tão caro a nossa aldeia para a gente, e não só para nós, enquanto povo Genipapo-Canindé, mas outros territórios indígenas, tem uma simbologia mística muito grande, né? Assim, devido a todo o fato que acontece dentro dos próprios territórios. Nós, especificamente no povo Genipapo-Canindé, a gente tem o território como um espaço encantado mesmo. É tanto que nós temos uma lagoa dentro do território. Essa lagoa, mesmo nas épocas de seca no estado do Ceará, mas essa lagoa ela nunca secou. Então, ela vive o encantamento e historicamente, dentro da nossa mitologia, é lendado de que acontece várias e várias aparições dentro dessa lagoa encantada. E o nome da lagoa é Lagoa da Encantada. Da Encantada. Por que não dos Encantados? Lagoa da Encantada. E por quê? Eu queria, é proposital que eu estou falando isso, porque, veja, você escolheu não ser chamada de cacique e ser chamada de cacica. Portanto, delimita um espaço de empoderamento feminino. Não é? E eu queria que você falasse sobre isso, porque digamos, numa cultura tão linda e tão inclusiva como é a cultura indígena, em todas as suas etnias, qual é a diferença entre o cacique, o homem e a mulher? O que significa o cacicado estar sob a liderança de uma mulher? Como a gente sempre fala que... Qual é o diferencial? Existe um diferencial muito grande, né? No que diz respeito a essa questão tanto do cacica enquanto mulher, no gênero feminino, né? E do cacique, né? Dentro dos contextos, o que é que a gente consegue ver e enxergar? As mulheres indígenas, né, dentro desse contexto mitológico, do próprio status enquanto cacique, a gente procura ver que as mulheres elas têm uma forma ideológica muito mais assertiva de fazer todas as organizações da aldeia acontecer com muito mais precisão e assertiva do que muitas vezes os próprios homens. Né? É tanto que as pessoas dizem assim, então os homens da aldeia é mandado pelas mulheres. Não é que eles sejam mandados pelas mulheres. Né? A gente tem, como a cacique pequena, ela sempre fala, minha filha, nós não estamos aqui para competir uns com os outros. Nós não estamos aqui para ser mais do que ninguém. Nós não queremos passar na frente dos homens, mas nós também não podemos andar atrás deles. A gente quer andar lado a lado. Agora cabe aos homens decidir se quer andar lado a lado com a gente ou não. Porque aquele que não quiser andar lado a lado, não tem problema, ele vai continuar ficando para trás e a gente vai continuar fazendo. Então, assim, a gente tem um diálogo muito mais informativo, decisivo e de mediar. Né, de fazer a mediação. Dentro dos territórios indígenas, acontecem muitos conflitos. E esses conflitos, eles acontecem, por exemplo, de indígena contra não indígena, de indígena com indígenas. E aí, a partir do momento que você tem a figura de uma mulher no cacicado, essa mediação ela acontece com mais positividade, com mais prepotência do que quando é a figura de um cacique homem. Isso é aprendizado, né? Aprendizado, o aprendizado exatamente. Da alteridade, da diferença. Da diferença. Né? Os homens aprendem, não é? Exatamente. E as mulheres também, com esse convívio igualitário, digamos, não é? De parceria, ao lado, lado a lado. Mas eu queria, antes de passar para outros objetos que a nossa dialogadora de hoje nos trouxe anéis, colares, florzinha que eu estou vendo aqui. Eu queria que ela falasse da Secretaria dos Povos Indígenas. Como é que toda essa mentalidade, essa compreensão de mundo, esse prisma de olhar o mundo dos indígenas se traduz em política pública a partir do momento em que a Secretaria é criada em 2023. A Secretaria dos Povos Indígenas do Estado do Ceará. Exatamente. Nós temos aí um grande desafio, né, pela frente. Foi imposto para nós, os povos indígenas, a criação dessa primeira secretaria. Né? Isso foi uma decisão coletiva do próprio movimento indígena no estado do Ceará.
Nós estamos falando em nome de 56 mil indígenas hoje no estado, de acordo com o último IBGE de 2022. Né? Nós temos hoje no estado do Ceará 56 mil indígenas. Nós estamos em vários municípios no estado do Ceará, mais de 20 municípios. Estamos falando de mais de 20 povos. Né? Em diversos municípios cearenses. 50 mil indígenas, 56 mil indígenas, exatamente. Exatamente. Então, teve aí toda uma luta dos povos indígenas do Ceará para que pudesse a gente ter essa referência dentro do governo do Estado, né, do governo do PT, do nosso governador atual, Eumânio de Freitas, que já tinha um compromisso com o movimento indígena no Estado do Ceará antes de estar governador. Né? Quem conhece a história do governador sabe que ele já esteve, enquanto advogado, assessorando os povos, de uma certa forma, os povos indígenas, o MST, e aí depois esteve enquanto deputado e ele sempre esteve transitando dentro dessa militância dos povos indígenas. E foi um compromisso dele, de campanha, de que se o Lula criasse o Ministério dos Povos Indígenas, né, lá em Brasília, ele teria uma referência estadual aqui, criando a primeira Secretaria dos Povos Indígenas. Missão da Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará: criar, promover políticas e diretrizes voltadas à proteção dos direitos dos povos indígenas, preservando-os de ações prejudiciais à cultura e ao pertencimento territorial, contribuindo institucionalmente com a demarcação, a defesa, o usufruto exclusivo e a gestão de suas terras e territórios, além de zelar pelo cumprimento dos acordos e tratados internacionais quando relacionados aos povos indígenas. E aqui tem as atribuições da Secretaria. Exato. Eu não vou ler todas, mas enfim, é sempre assim. Por exemplo, uma delas, articular-se com as instituições e órgãos competentes de quaisquer esferas do governo, na busca pela máxima garantia do direito dos povos indígenas. E assim, acompanhar as políticas transversais, etc, etc. Então, quer dizer, e que políticas são essas? Que políticas públicas? Na área da moradia, na área da cultura? Todas, né? Hoje nós temos... Na área da saúde, na né? área da saúde, né? Na área do território, né? Na área da educação, na área de moradia, esporte, lazer, cultura. Então, assim, em todos os temas transversais, porque a gente acaba, Ricardo, que não tendo, por exemplo, se você me fizer a seguinte pergunta: hoje, quantas aldeias no estado do Ceará tem, por exemplo, uma brinquedopraça? Eu vou te dizer que nenhuma tem. Quantas aldeias no estado do Ceará tem uma areninha? Nenhuma tem. Então, a criação da secretaria, ela vem para demarcar, né, para fazer com que tenha, né? Agora a gente tem um órgão que pode acompanhar, né, o executivo, para que essas demandas, essas políticas públicas, elas possam avançar, sair do espaço de estado, dos espaços de município e chegar até os territórios. Porque há também a necessidade desses povos ser atendidos com essas políticas públicas. E aí, na esfera da saúde, na esfera da educação, que embora já tenha esse atendimento, mas ainda é ineficiente para a população. Recentemente, houve a decisão de se criar uma versão em língua, ou não sei qual a língua indígena, da Constituição Federal. Sim. Vamos falar disso do próximo segmento do programa Diálogo, que esse que também é um direito. Quer dizer, se nós temos uma Constituição, se estes povos todos, no caso do Ceará, 20 povos, são brasileiros, e claro, não é? São povos originários, são povos indígenas, tem direito à Constituição do Brasil, porque, inclusive, a Constituição do Brasil fala da relação com os indígenas. No próximo segmento do programa Diálogo, com a nossa dialogadora de hoje, que é a cacica Juliana, a cacica Irê. No diálogo de hoje, nós temos, digamos, duas dialogadoras. Será que é a mestre em antropologia, Juliana Alves, uma delas? A outra, a secretária dos povos indígenas do estado do Ceará, Juliana Alves também. Mas nós também, na mesma pessoa, temos uma outra persona importantíssima, que é a líder dessa comunidade, dessa aldeia, Genipapo Canindé, que é a cacique Irê, ou cacica Irê.
Olha como você é múltipla, hein? A gestora, a cacica e a antropóloga. Isso. Mas nós estávamos falando no segmento anterior, Juliana, Irê, estávamos falando do fato de que há uma ideia de se fazer, já está em processo, em andamento, digamos, a versão em língua indígena da Constituição brasileira. Isso. Já foi, de uma certa forma, na verdade, já teve a publicação da primeira versão na língua, em um dos troncos, que foi o tronco Nhengatu, Tupi-Nhengatu. E isso ela foi transformada, né? Até então, a gente tem aí a Constituição Federal apenas escrita na origem portuguesa, né? Hoje a gente já pode acessar também pela essa língua que é Tupi-Nhengatu, que teve aí a junção de 15 indígenas que fizeram essa transcrição, né? Transcreveram a Constituição Federal para esse tronco linguístico. Né? O tronco linguístico era chamado, até a aparição do nosso Marquês de Pombal, 1700 e alguma coisa, de língua geral. Era a língua geral, era a língua falada do Brasil. Né? Falada. E houve uma proibição mesmo, né? Monocrática. Um silenciamento mesmo, de dizer não queremos mais que se use em lugar nenhum. Virou um crime, falar nesta língua Nhengatu, Tupi-Nhengatu, para impor a língua portuguesa como um padrão único no Brasil, não é? Exatamente. Desconhecendo, portanto, a variedade, a multiplicidade que resiste até hoje. Exato. Hoje nós temos quantas línguas, mais ou menos? Nós tínhamos mais de 1000, né? Não, nós temos mais de 324 tínhamos do passado. Isso, no passado. Hoje temos 324 línguas. Algumas, inclusive, não conhecidas. Isso, algumas não conhecidas e algumas também não tão praticadas como antigamente, né? Por exemplo, o meu tronco linguístico do meu povo é o tronco G, né? E aí, de outras aldeias, de outros povos aqui no estado do Ceará, a língua Tupi-Nhengatu. E aí é importante que a gente fale que, devido a esse apagão e esse silenciamento, né, que se teve lá em outroras, é importante que a gente diga que isso, de uma certa forma, é aquela situação, Ricardo. Aquilo que você não pratica, você vai esquecendo. Né? E aí foi exatamente essa deturpação do apagamento dessa linguagem que foi acontecendo, substituindo, por exemplo, a gente, dentro da mitologia indígena, a gente consegue apurar fatos de que indígenas eram proibidos de falar a sua língua nativa, a sua língua mãe. Se falasse, tinha uma parte do dedo decepado. Se falasse, ficava sem se alimentar. Então, tinham que incrementar, tinham que falar o português como era o que era... Apranchadas mesmo. Exatamente. Né? Então, isso foi sendo, de uma certa forma, foi sendo imposto. E até nos dias atuais, infelizmente, né, existe aí, nós inclusive está sendo tramitado um projeto de lei dentro da Assembleia, né, puxado aí pelo deputado Renato Roseno, de uma liderança importantíssima aqui no nosso estado, que é a Teca Potiguara, lá de Monsenhor Tabosa, né, onde a mesma já consegue fazer o uso da linguagem dentro do seu território, mas é preciso que essa linguagem ela seja incrementada dentro do sistema de educação, que é o SIG Escola. Colocar lá como grade curricular mesmo. A criação de escolas em comunidades. Não, a criação da... dentro da criação das escolas, a implantação do ensino das línguas. Ou seja, para você ver aí as controvérsias. Né? Ou seja, até um tempo atrás, essa língua ela era falada espontaneamente entre os povos e hoje, para que seja ensinado, né, é preciso ter um projeto de lei, ter aprovação, né, na Assembleia Legislativa, para que as escolas indígenas possam ter lá no seu currículo, no currículo específico das escolas indígenas, possam ter a língua, o Tupi-Nhengatu. E você sabe falar G? A gente consegue arranhar, né? Por exemplo, se eu fosse me apresentar, começar a me apresentar agora, eu iria dar Tchandecoema, Morobixaba Irê, e aí eu estaria dizendo, boa tarde, eu sou Cacica Irê. Tchandecoema, Morobixaba Irê. Morobixaba
Irei. Irei. Isso. Eu estaria dando, né, dando as saudações, boa tarde, eu sou Cacica Irei. Aham. Então, assim, mas... Outras nós palavras, estamos, outras frases? Hein? Nós podemos falar, por exemplo, curumim, nós podemos falar, por exemplo, deixa eu ver aqui uma outra palavra que é muito comum para quando a gente está nos momentos... Hoje, eu diria que a incorporação da língua, ela vem muito no canto. Né? Ah, que lindo. Ela vem muito no canto. Então, canta. Né? Então, assim, é muito mais prático a gente fazer a entonação no canto do que ela praticada, falada, como cumprimentos, saudações, né? Essas coisas. Você teria um canto para mostrar? Sim, vamos lá, então, cantar na linguagem, né? Nabura boige, o nabura boige, o de mani mandi berama de borana boige. Nabura boige, o nabura boige. Vamos para os Cuyambarigue, onde tem toda a moçarada, tem boige. Vamos para os Cuyambarigue. Que lindo! E mistura português. Há um trecho em português. Exatamente. Pois olha a minha pretensão, eu também sei cantar uma música indígena, um trechinho só. Eu acho que é dos Tremembé. Dos Tremembé. Que é do Torém, eu acho. Do Torém, isso, não é? Que é algo que a gente também precisa... Que é a dança do Torém e o tomar o mocororó, que é a bebida sagrada. É. O Torém, ele se diferencia do Toré. Né? O toré, o torém é mais nessa entonação, né? dessas músicas, né? Pausadamente. A dança também é muito pausadamente, em círculo. E o toré é uma música mais acelerada e com passo mais acelerado. Porque a minha que eu sei, um trechinho Nos anina evacua. Não sei se estou falando certo. Como é essa música, né? Que acho que é uma música que eles cantam. Nos anina evacua. Não estou conseguindo. Não está conseguindo captar, né? Eu devo estar cantando errado. Mas a música é assim. Mas, por exemplo, do Toré eu posso puxar uma assim, ó. Mas quem deu esse nó não soube dar. Quem deu esse nó não soube dar. Esse nó tá dado, eu desato já. Esse nó tá dado, eu desato já. Oi, desenrola essas correntes, deixa os índios trabalhar. Oi, desenrola essas correntes, deixa os índios trabalhar. Petapera, oi, petapera, seu sou morobixaba. Petapera, oi, petapera, seu sou morobixaba. Ai, a CP, pereta, pera, ai, a CP, pereta, pera, ai, a CP, pereta, pera, ai, a CP, pereta, pera. Que lindo! Aldeia! Aldeia! Puxar um toré. Puxar o toré. E olha, eu quero aproveitar para homenagear a Marlu Miranda, Sim. que é essa cantora que tem divulgado tanto Conheço, a cultura. Já veio já aqui no Ceará, inclusive já estivemos juntas. E no Ceará, esta figura linda também, que é uma cantora, que é uma atriz chamada Marta Aurélia, que canta lindamente. Eu cantei aqui, devo estar cantado errado, por isso que eu fui só para a música, sem a letra. Mas o sentido é esse. E tinha uma outra que eu sabia como era, ou agora no meu corre, nós cantávamos num espetáculo chamado Canto Chão para uma Esperança Demorada. Oh, meu Deus, como era? Não me lembro agora. Mas, enfim, vamos colocar outros objetos em cena. Mas eu acho que já que estamos falando de música, eu acho que eu vou colocar uma música. Eu trouxe uma música para ensejar um comentário da nossa dialogadora de hoje, que é a Cacica Juliana. Eu trouxe ela, Baby do Brasil. Olha o que eu trouxe. Música de Jorge Ben. Curumim chama cunhatã que eu vou contar. Curumim chama cunhatã que eu vou contar. Todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Mas todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Curumim
mim. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios. 3 milhões? Proprietários felizes. Proprietários felizes? Pois todo dia. Todo dia. Era dia de índio. Vamos comentar, todo dia era dia de índio. Do passado. Pois é, isso é muito grave, né? Sim. Porque devia ser todo dia dia de índio. No entanto, ela faz uma denúncia, o nosso Jorge Ben faz uma denúncia dizendo todo dia era naquele tempo. E eu queria observar duas coisas. Uma, esse verbo no passado. Depois um outro aspecto. Mas fala, Juliana, desse aspecto do era. É preciso que a gente compreenda que até então essa invisibilidade dos povos indígenas brasileiros sempre foi muito constante, né? De não assumir que o nosso Brasil é terra indígena, né? De que o nosso Brasil tem uma configuração diversa. E aí a música nos traz aí essa reflexão do verbo do passado, né? De que era dia de índio. Todo como dia. Se Era nós dia de não índio. existíssemos mais. Como se nós existíssemos. Né? Exatamente. E aí é preciso uma certa negação. uma certa negação. Apagamento, silenciamento Isso. E negação mesmo. Exatamente. Então é por isso que os povos indígenas, na sua contemporaneidade, eles estão todos os dias buscando a autoafirmação dentro dos seus territórios. Outra coisa, um pedacinho mais da música, porque o outro aspecto que eu queria comentar é que ele fala de Cunhatã e de Curumim. E o que é isso? Quer dizer, que é a criança, o Curumim, não é? O menino. E a Cunhatã é a adolescente, né? Uma mocinha, uma moça, depois da menstruação. Mas o que eu queria dizer é que as palavras do português que falamos no Brasil têm palavras incorporadas, tanto do Iorubá, do Nagô, enfim, de todas as etnias desses povos indígenas. Algumas palavras que se é falado. Curumim, por exemplo, eu compreendo perfeitamente uma língua, é língua portuguesa, não é? Não precisa ter uma escola para isso. Cunhatã também, Cunhã também, mulher, né? Cunhã e Cunhatã, e muitos outros nomes, toponímias, muito, né, dos lugares, as serras, os espaços, o nome de cidades, o nome das cidades. Tudo isso, Itapajé, Itapipoca, a própria alimentação, que a gente usufrui, né? Tapioca então, e outras. É muito assim, foi um apagamento, né? E aí, nesse apagamento, quiseram invisibilizar e apagar os indígenas na pessoa. Mas há resíduos, né? Exatamente. Há resquícios. Os resquícios. E também é necessário que a gente... Tem uma frase do pajé Luiz Caboclo, Ricardo, que ele diz assim, ó, teve uma época que para a gente viver, nós precisamos calar. E hoje, para continuarmos vivendo, nós precisamos falar. Falar! Né? Falar. E é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. E é por Uma isso. outra muito importante é quando ele diz que arrancar os nossos galhos, mas não arrancaram os nossos troncos e as nossas raízes. E é exatamente isso, né? Arrancar os nossos galhos, mas esqueceram de arrancar os nossos troncos e as raízes. E essas raízes são justamente essa ramificação de indígenas que está a cada dia se autoafirmando dentro dos seus territórios, em seus municípios, nas suas cidades, porque, como diz os grandes historiadores, todos nós temos sangue indígena. Né? O povo brasileiro é um povo mestiço, né, de origem negra ou indígena. Né? Então, assim, é importante que a gente compreenda que houve esse silenciamento no passado, mas que nós, enquanto indígenas, estamos todos os dias, de uma certa forma, nos colocando nessa posição. E é tanto que até nos dias atuais nós somos desacreditados, né? Quando, por exemplo, vê uma indígena como eu, né, de pele mais ou menos clara, né, não tão clara, mas uma morena mais clara, com o olho claro, né? Quando nós indígenas, por exemplo, andamos arrumados, ou andamos dirigindo carro, ou andamos com um celular de iPhone, e aí vem o subjugamento de que indígenas estamos falando, né? E aí é preciso que a sociedade compreenda
que nós não ficamos no passado, né? Que nós somos os indígenas do agora. E vocês são do futuro também. Exatamente. Porque vocês têm tanto a nos ensinar. É isso que eu queria dizer. Como os indígenas têm de visão de mundo, de mentalidade, como eles estão à frente nas suas relações com a natureza, com a infância, com os mais velhos. Então, eu aqui citaria o poeta Augusto Pontes, que dizia: há coisas em que o passado pressente futuro. Isso. Então, vocês são passados que pressentem futuro, não é? Que nos ensinam. Outra coisa é que quando você destrói uma língua, ou quando você silencia uma língua, não é simplesmente uma questão linguística no sentido idiomático, mas sim de ensinamento, de mentalidade. Se você destrói uma língua, compreensões de mundo, visões de mundo, não é? Visões de mundo mudam, porque uma coisa é uma designação de um nome numa determinada língua, outra coisa é outra acepção. Essas acepções linguísticas têm, portanto, ética, implicam em visões de mundo, em mentalidades. Mas olha, eu queria agora mostrar os outros objetos que ela me trouxe. Ela me trouxe dois colares. E qual é o sentido dos dois? Você falou tanto do cocar, e eu queria que você falasse agora dos colares. Os nossos colares, eles são também simbolicamente, né, para a gente. E aí é mais para que quando a gente esteja nos momentos, a gente coloque, né, os colares como também símbolo de proteção, mas também como adereço, né, de enfeite, para que a gente possa, na medida que as pessoas vão nos olhando, tudo que a pessoa vai olhar para você vai levar para, por exemplo, um colar desse amarelo, que aí não vê a minha figura enquanto pessoa, vai olhar para o objeto que eu estou usando. E como minha mãe, ela sempre diz, Juliana, é importante sempre que você ande com um adereço muito mais chamativo a atenção do que a sua figura, né? Para que você possa se proteger. Não, e é bonito porque em primeiro plano fica a sua etnia, não é? A sua ligação à cultura e não seus traços fisionômicos, né? Exatamente. Segundo esse pensamento. Agora eu lhe pergunto, eu posso usar? Pode colocar. Eu posso usar? Porque às vezes não pode, não deve, né? E aí geralmente a gente não deve o cocar, né? Sei. Mas o colar... O colar, sim. Mas por que eu estou trazendo isso? Por que é tão bonito a gente perguntar, posso usar? Isso. Porque, veja, há uma questão chamada da apropriação cultural. E eu queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, pessoas que não indígenas, que até que se reconhecem com traços indígenas, mas que, por exemplo, num carnaval ou numa festa, podem ir fantasiadas ou querem ter algum adereço que lembra um indígena, uma pintura. E de um determinado tempo para cá, o que era para nós, ou para essas pessoas, uma homenagem, um sentido de pertencimento, um sinal de pertencimento ou de solidariedade àquela cultura, passou a ser chamado de apropriação indébita de cultural. Eu queria, então, que você falasse sobre isso. Qual é a medida, qual é a proporção de homenagem para a ofensa, digamos? Depende muito do teor, né, Ricardo, de que se está usando. Por exemplo, como hoje o que a gente fala como apropriação cultural, né? E aí de que as nossas, tanto que na época do carnaval, a gente até coloca várias campanhas de que os nossos adereços não são fantasias, né? Porque alguns utilizam como fantasia mesmo de carnaval. Né, de colocar... Há blocos de carnaval, há alas de indígenas. Exato, né? Né? Então, assim, mesmo no Ceará, por exemplo, o nosso maracatu tem uma ala de indígenas. E aí a gente entende que aí é com muito respeito que o maracatu ele está levando, né, a cultura desses povos para a avenida. Para a avenida. Né? Como um reconhecimento étnico desse povo, né, desses povos. Mas esse reconhecimento, ele já desconfigura quando é, por exemplo, um indivíduo que vai lá, mas eu quero ir com a fantasia de índio. Eu estou em tal bloco, né, que não é um bloco que caracteriza a cultura nordestina, nem a cultura brasileira. É uma pessoa comum, mas que não está ali dentro desse aspecto e que, eu quero hoje ir como índio, né? Como tem até a música da Xuxa, né? Qual é? Acho que hoje é dia... Não é hoje é dia do índio.
É uma músicazinha que não me rememoro muito bem agora, mas existe uma música da Xuxa que aí bate na boca, alguma coisa assim, né? E aí que pra gente... aí remete à cultura ao estereótipo, entendeu? Do estereótipo do índio. Exatamente. E aí pra gente... E do índio dos Estados Unidos, e né? pra gente não é interessante, sabe? Então é por isso que a gente fala com relação a essa questão da apropriação cultural também, porque algumas pessoas acabam querendo se apropriar, porque tem toda uma trajetória. Não é só eu dizer que, eu sou indígena. Eu tenho todo um histórico de pertencimento do meu povo, das minhas origens, das minhas raízes, das minhas árvores genealógicas, né? De quem eu sou para me poder ter essa apresentação enquanto uma mulher indígena, se identificando enquanto uma mulher indígena. Você está com brinco de indígena também? Não. Deixa eu ver. Tá, não. Mas podia estar com esse aqui, não tão lindo. Olha aqui. Ela me trouxe brincos lindos, com desenhos. Além dos brincos, também temos o anel de Tucum. O anel de né? Tucum. Que simboliza, que aqui né? tem um sentido... político, não tem? Tem um sentido político, né? De dizer, eu sou... Isso, eu sou de um movimento social, eu sou de um movimento né? social. Eu trabalho para com material os movimentos, de Tucum. Exato, né? E aí é importante também ainda com relação à questão das fantasias, que, por exemplo, nós não vamos lá no período de carnaval ou qualquer outro tipo de festa, nós não aderimos, por exemplo, à batina de um padre para ser usada num momento de festividade, né? Caracterizando, hoje nós não usamos, por exemplo, um paletó de um político para dizer que nós estamos. Então, assim é os nossos adereços. Por isso que a gente diz que é um desrespeito quando alguém utiliza sem a devida orientação e a devida permissão, né, desses pares, para que se possa realmente dizer, por exemplo, quando a gente fala do maracatu, nós estamos falando de um grupo, né, de pessoas que fazem o uso, mas antes de fazer o uso, pedem a permissão, tem toda uma orientação para que seja utilizado. Hoje, inclusive, as nossas lideranças recebem até convite para estar participando do ato, né? Configurando ali uma demarcação de espaço. E hoje, nesses blocos, há uma orientação de não uso de penas ou de adereços fabricados a partir do sacrifício de animais. Isso também é algo importantíssimo, né? Exatamente. As penas, como é que eles chamam? Não é pena natural, é pena... São penas pintadas, né? Que São adereços mesmo, teatrais. Mas olha, chegou a hora do objeto surpresa. Nós temos 5 minutos. Eu trouxe o objeto surpresa para Cacica Juliana. Ela trouxe um. Deixa eu ver primeiro o seu. Pronto. Deixa eu ver primeiro o seu. Peraí. Deixa eu ver primeiro o seu, porque eu vou fazer simbolicamente a entrega do meu, que não está aqui. Tá. Ele nem coube aqui no objeto, no envelope. Mas o dela coube no envelope e eu vou ver agora. O que foi que ela me trouxe? E é surpresa mesmo, viu? Ela me trouxe... Agora já estou reconhecendo pela mão, já sei o que é, porque pertence, digamos, à nossa cultura, digamos, urbana. Não é? É um relógio. O tempo. Você trouxe um tempo. Exato. Para falar do... Exato. Do marco temporal, digamos? Pode ser. Ou não? Né? Mas para falar especificamente do tempo, né? Do que a gente tem aí e do que se configura enquanto importante para nós. Né? Que hoje a sociedade vive tão assoberbada, né? No que diz respeito a essa questão do tempo, de não ter tempo para muitas vezes fazer uma conexão com a própria natureza, né? De fazer essa ligação, né? E dizer, hoje eu preciso tomar, por exemplo, um banho de mar. Eu preciso subir numa duna e ver a vegetação de como que está, porque a gente acaba que, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. E aí é preciso que a gente se dê tempo. Que lindo, que lindo. Obrigado por essa lembrança e por pautar esse tema, porque os objetos que a pessoa traz, que o nosso dialogador traz, a nossa dialogadora, vão ensejando a temática a desenvolver no nosso diálogo. E olha o que é que eu trouxe, tem até a presença do nosso assistente, nosso produtor, Deusjolino Lucas, que é assistente aqui de estúdio. E olha o que ele trouxe para você. Olha que bonito. O que a gente pensou? Obrigado, Deusjolino. Olha, lindo, lindo. Olha aí. Olha o que eu trouxe. Muito Pensa lindo. Que é assim? Sim. Vem pra cá que eu digo, é mais do que... Tem aqui elementos da natureza, Sim, não é? Tem plantas, mas tem aqui dentro o quê? Como um grande símbolo,
A Mãe Terra. A terra. Isso. Eu te trouxe a terra. Eu ponho terra. aqui. Isso, Olha que lindo. isso. Olha que lindo. Eu te trouxe a terra. Pode falar. Isso. O que isso enseja? A Mãe Porque Terra é um símbolo mais importante, é o que os povos indígenas mais lutam, né? Porque pelo entendimento de que a terra é a nossa mãe, né? E da terra nós viemos e para a terra nós voltaremos. Então é por isso de toda a luta dos povos indígenas, Para demarcação para de que terra. as terras indígenas sejam demarcadas, homologadas, desintrusadas e as terras indígenas elas não tenham tanta contaminação, né, da sociedade, da ganância do homem para usufruir. Nós temos a simbologia de que a terra ela é nossa mãe e que nós pertencemos a ela e ela pertence a nós. E eu trouxe também, que lindo que você fez essa análise e essa analogia, mas eu trouxe especificamente para falar sobre o marco temporal. Exato. Que aí é um outro, Você podia resumir qual é a questão principal do marco temporal? A gente tem a compreensão de que o marco temporal, se votado, que está sendo votado, né? Pelo STF. Isso. E se for passado, a gente compreende que é um retrocesso contra a vida dos povos indígenas do Brasil. Que é compreender que as terras, os índios só têm direito, os indígenas só têm a partir da Constituição. De 88, se eles estiverem naquela terra até o dia, até outubro, né? Até a promulgação da Constituição. Aí sim é a partir daí, não. Um território indígena. Se até então não existir documentos que comprovem a existência desses povos até a promulgação da Constituição, é como se aquele território não fosse um território indígena diante dos olhares aí dos homens de colarinho branco, né? Olha o que eu trouxe para você. Muito obrigada, muito obrigada. Terra. E é nessa simbologia da terra que a gente sabe que a gente vai combater todo o mal. Né? E, inclusive, sobre essa questão do marco temporal, de que, mesmo eles querendo fazer a exploração contra a nossa Mãe Terra, a gente sabe que nós acreditamos no nosso Pai Tupã, na nossa Mãe Tamaí, na nossa Mãe Terra, que vai fazer isso ser votado a nosso favor, a favor dos povos indígenas, porque nós existimos antes da Constituição de 88. Muito bonito. Obrigado, Juliana. Obrigada, a mestre Juliana, mestre de mestrado de Universidade Federal, a Juliana Alves, secretária da Secretaria dos Povos Indígenas do Estado do Ceará. E obrigado também a cacica Irê. Ambas estiveram aqui no nosso diálogo e ambas falaram sobre essa relação tão bonita de todos nós com os povos indígenas, porque nós somos, num certo sentido, todos nós somos indígenas pelo nosso DNA, pela nossa cultura e até mesmo pela língua portuguesa, que tem tantos resquícios da formação. E é preciso, então, o nosso programa se solidariza com tudo que ela falou e com tudo que ela defendeu aqui. Obrigado, Juliana, obrigado a vocês, porque como é que eu vou terminar? Vamos terminar falando de terra, a terra como um patrimônio cultural e definitivo e definidor do Brasil. E que nós nos misturamos com a terra.